Oi, gente! Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre hábitos de leitura. Como nós fazemos para desenvolver hábitos de leitura em nossos alunos e também com os nossos filhos. E a gente trouxe hoje algumas dicas, né, que talvez ajudem algumas famílias aí e alguns professores nesse desafio tão gostoso, que é de ensinar as nossas crianças a gostarem de livro, a terem paixão pelos livros. Criar hábito vai exigir algumas coisas: dedicação, vai exigir da gente tempo e vai exigir da gente perseverança. Porque as nossas crianças elas estão cada vez mais estimuladas, né, com internet, com recursos cada vez mais rápidos, com uma gama de filmes e de vídeos à disposição deles. Para os pais, às vezes é muito simples abrir um celular, colocar lá um videozinho, vai permitir com que a criança passe um tempo quietinha assistindo, mas esse talvez não seja o melhor recurso se você pretende fazer com que seu filho goste de leitura. Para quem gosta de ler, a gente precisa apresentar os livros para os nossos filhos. Hábitos de leitura não começam só na fase escolar, começa em casa. Os livros eles precisam ser apresentados às crianças desde cedo, desde que eles estão pequenininhos, que ainda não têm ainda nenhuma consciência do que significa escola. Prazer de ler começa lá do berço, costumo dizer isso. A gente começa a contar história quando eles são pequenos, a gente foca o olhar neles e conta histórias. E eu fazia isso desde que os meninos eram bem pequenos e aconselho. E os livros, eles levam as crianças para um caminho muito interessante. Primeiro porque ele tira a criança da sua zona de conforto e a leva para pensar, fantasiar, e a época que a criança mais gosta de fantasiar é na época da primeira infância, né? Então, a gente precisa explorar isso para que essas crianças se apaixonem realmente pelos livros. Quando ela chegar na escola, se ela já for apaixonada por livros, melhor ainda. É claro que em casa os pais não vão deixar de estimular, né? Quando a escola começar a enviar os primeiros livros para casa, a ideia é que os pais também possam estimular quando esse livro chegar em casa. Faz uma festa quando esse livro chegar em casa, é um evento na família. Separa, não espera só pela escola, separa um dia na semana, a cada 15 dias, para levar teu filho a uma livraria, por exemplo, para escolher um título que ele goste, que ele tenha interesse. E aí, mesmo que ele não seja leitor ainda, você vai criar um ambiente para contar uma história para essa criança nesse momento de família, né? É muito importante que quando a escola, por exemplo, criar parcerias com a escola é super importante para que o desenvolvimento do seu filho por gostar de livros possa ser crescente, né? Às vezes a criança gosta de ler quando ela é menorzinha e ela vai perdendo o prazer de ler. Por quê? Porque ela vai percebendo que em casa as pessoas não leem, que ela não tem estímulo em casa para que essa leitura continue. E a tendência é que outras fontes de interesse possam ir entrando, outros canais de interesse possam ir entrando e ela perca, né, esse desejo por leitura. Então, o nosso objetivo como pais e professores é estar oportunizando, é estar disponibilizando livros, títulos interessantes, para que esses adolescentes e esses jovens e essas crianças possam gostar de livro. Pais, leiam na frente de seus filhos. Professores, leiam na frente de seus alunos. É muito importante que não só aquilo que você diz faça sentido, mas aquilo que você faz. Se o professor chega na sala de aula, ou todos os dias no começo da aula, ou no final do horário, e cria um momento de leitura para que todos os alunos possam ler ao mesmo tempo junto com ele também vai estar lá lendo o livro, com certeza a motivação daquele aluno será outra. Eles podem ler em dupla, por exemplo, na sala. A gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, a gente pode criar um grupo
de WhatsApp com os pais, ou um grupo do Instagram com os pais, um Instagram com os pais, para que a gente possa estar mostrando também para as famílias o que tem acontecido dentro da sala de aula, instigar os alunos a gravarem pequenos vídeos falando, comentando sobre o livro que leram. Então a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, né, para que essa leitura seja cada vez mais dinâmica. As rodas de leituras nas escolas, elas costumam ter sempre o mesmo formato. E aí toda semana as estratégias de leitura são as mesmas, as fichas são as mesmas de anos e anos e anos. Um conselho que eu dou é estar sempre diversificando, é estar sempre mostrando novas atividades, criando novas propostas, fazer com que as crianças leiam para idosos, por exemplo, prepara um dedoche, prepara um fantoche com essa criança sobre o personagem lá da história, não é? Que essa daqui, por exemplo, a Gabriela, ela conta uma mentira que se espalha, e aí faz um fantoche da Gabriela para que ela possa virar um personagem real e aquela criança possa contar a história da Gabriela para todo mundo da sua casa. Espalhe leitura pela sua casa, espalhe leitura pela sua escola, crie momentos, oportunize esses encontros dentro do ambiente escolar também, né? Cria varal de livros para a hora do recreio, para que essas crianças possam estar lá lendo, folheando e descobrindo que ler é prazer. A gente lê para várias coisas, a gente lê por prazer, a gente lê para se informar e a gente lê para aprender, a gente lê para estudar. Então a gente não lê por um motivo único, então a gente não pode criar estratégias únicas de leitura, a gente tem que diversificar as estratégias de leitura. E aí tem muitos sites, a gente vai disponibilizar no blog um textinho falando sobre esse assunto. E aí tem sites de editoras, por exemplo, que disponibilizam estratégias de como ler aquele título para o seu filho. Tem muitos títulos falando sobre emoções, tem muitos títulos falando sobre temas que interessam ao seu filho. Conversa com ele, tem temas sobre futebol que são muito legais, tem crianças que têm resistência a ler, mas gostam de ler, são mais seletivas na leitura. Explore isso, se ele gosta de ler sobre futebol, que ele leia sobre futebol, né? Oportunize a leitura de um jornal, por exemplo, de uma notícia interessante que aconteceu na semana, né? Nasceu um urso branco em tal lugar, e aí esse urso precisa de um nome, tem uma reportagem legal sobre isso. Ou está tendo uma campanha na cidade sobre adoção de animais, e aí a notícia sobre isso atrai a atenção do seu filho. Lê com ele, ou você compra o jornal físico ou imprime a reportagem da internet de forma que ele possa pegar, manusear, ler, né? Quando você estiver lendo com seu filho, principalmente quando você estiver lendo nas séries iniciais, aponta a direção da leitura, né? A, a direção, mostrar que a leitura é feita da esquerda para a direita, é um processo, a leitura é um processo. A gente precisa explorar a capa do livro, os personagens do livro, quais são as características desses personagens, onde foi que aconteceu essa história. E a gente vai fazendo isso de forma informal, gostosa, dinâmica, cheia de intenções, mas sem que os nossos filhos e os nossos alunos percebam isso. Professores, surpreendam seus alunos chegando na escola enfeitado para contar uma história para eles. Se desnude, né? Para que eles possam conhecer o artista, a contadora que tem dentro de você, porque isso vai fazer com que eles também tenham vontade de contar histórias. Aqui na minha casa, meu marido ele foi um contador de histórias maravilhoso. Ele mudava a voz, os meninos paravam tudo. Eu comecei até a observar como é que ele contava. E aí ele sentava no chão, da melhor forma, da forma que os meninos mais gostavam. Não tem segredo, gente, é se aproximar. O livro aproxima as crianças dos pais. É um momento de compartilhamento, é um momento de você estar junto com seu filho, de fazer caras, caretas, mudanças de vozes, de entrar nesse universo de fantasia da criança, né? Permita com que esses momentos aconteçam na sua casa com mais frequência e na escola também. Não é só os conteúdos cognitivos, a parte conceitual que a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar também em desenvolver hábitos saudáveis. E a leitura ela vai trazer
essa forma de ver o mundo, vai mudar o vocabulário da criança, vai mudar a forma como a criança escreve suas ideias. E isso é muito importante. A gente não prepara um aluno apenas no final, quando ele chega lá no ensino médio. Muito pelo contrário, essa base, essa construção de valores, essa construção de hábitos, ele acontece antes, né? E fica muito mais fácil para o adolescente quando ele já consegue fazer uma leitura fluir mais tranquilamente, quando ele compreende com mais rapidez, sem tantas distrações. E isso a gente pode ensinar aos nossos filhos e aos nossos alunos desde cedo, tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês. Parceria sempre entre família e escola, não esqueçam. Apresente livro para os seus filhos desde cedo. É muito importante vocês fazerem isso. Se vistam, se caracterizem, inventem histórias, criem personagens, entre nesse universo da literatura, porque isso vai fazer com que o seu filho tenha prazer de ler. E prazer de ler é uma coisa muito boa. É muito legal a gente gostar daquilo que a gente pretende descobrir. Os livros, eles nos levam para caminhos maravilhosos. Eles começam de forma simples e aí cada vez mais a criança vai procurando coisas mais rebuscadas, leituras mais próximas daquilo que eles têm interesse. E isso é muito bom. Oportunize esses momentos para os seus filhos e para os seus alunos, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada. Curtam o nosso canal, interajam com a gente também no Insta, no Face, tá bom? O Ancorá está aqui para ajudar vocês também nisso. E eu me disponibilizo como psicopedagoga para ajudá-los também nesse sentido, tá bom? Obrigada!